E aí, pessoal? A gente está aqui hoje começando um novo podcast chamado O Brasil Me Tira do Série. Eu sou o Gustavo e eu tô aqui com os meus amigos Ju Olá! e Stefano Oi, gente, tudo bom? para falar um pouquinho sobre séries, seriados brasileiros e talvez algumas outras produções. E hoje a gente vai falar no nosso primeiro episódio sobre a série Cidade Invisível, da Netflix, que tem como atores Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago, Jéssica Cores, Jimmy London, Wesley Guimarães e grande elenco. Foi criado pelo Carlos Saldanha. Os diretores são Júlia Pacheco Jordão e Luiz Carone. E foi escrito por Rafael Dracon e Carolina Munhoz. E ó, só para avisar, galera, antes de a gente começar a falar aqui, obviamente a gente vai falar spoiler nesse podcast, porque né, a gente vai falar sobre a série, então a gente vai ter que falar sobre a trama, o que acontece do primeiro ao último episódio. Então, se vocês não assistiram ainda, ou escutem por sua própria conta e risco, ou vão lá na Netflix e assistam os 7 episódios e depois voltem aqui, por favor, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de como é a história. Bom, a sinopse tirada do Wikipédia fala que, depois de encontrar um boto cor-de-rosa morto em uma praia no Rio de Janeiro, o detetive Eric, da Delegacia Ambiental, se envolve em uma investigação de assassinato e descobre um mundo habitado por entidades míticas, geralmente invisíveis aos seres humanos. O primeiro episódio já nos apresenta essa questão do boto, né, que é uma espécie de água doce. Então, o que um boto estaria fazendo morto na praia? E por que Cidade Invisível? Vocês têm alguma ideia? Por quê? Qual é a sua suspeita? Eu acho que são as entidades que estão no meio da cidade sem a gente perceba. E como o Ciso fala no episódio 3, eles estão entre nós. E na cena aparece o Iberê, como um mendigo. Então, Step, você acha que a cidade seria invisível porque é como se fosse existisse uma cidade que a gente não vê dentro da cidade do Rio de Janeiro? Sim. Não, eu concordo com essa visão, eu acho que sim, pode super ser isso. Mas eu também fiz um link do povoado Vila Toré, né? Que ele representaria mais uma cidade que está se perdendo por conta da ganância de grandes empresas que querem mexer ali naquelas cidades que são super tradicionais e devastar, né, prejudicar a fauna e a flora. Então, eu vejo também a Vila Toré como uma espécie de cidade, né, dentro desse... como uma crítica, basicamente. Que ela está invisibilizada, assim como várias e várias cidades que a gente tem pelo nosso país. E você, Gustavo, qual é a sua opinião? Eu concordo. Eu acho que as duas visões estão certas. Eu acho que o nome não precisa, até por eles não terem dado uma explicação oficial, nem na série e nem tipo em entrevistas. Eu não achei, o Steph falou que também não achou. Eu acho que cada interpretação é válida. Eu acho que a cidade invisível ser essas relações que as lendas têm dentro da nossa cidade mesmo é super certa. E a da Vila Toré também dá até uma lembrada com a história de Bacurau, né? Que a gente pode comentar depois. Mas para quem viu vai saber que eles abordam isso um pouco também. E para falar um pouquinho mais sobre a série, a história dela, durante a temporada toda, passa em volta dessa questão do Curupira e do Corpo Seco, que já é apresentado no primeiro episódio, primeira cena logo de cara, um flashback, que o Corpo Seco, na verdade, enquanto ele ainda estava vivo, era um caçador, acho que o nome dele era Antunes, se eu não me engano, e ele está caçando dentro da floresta com o Cisso ainda jovem, e o Cisso diz que naquela floresta só se caça para comer, para a própria alimentação, né? E não para como uma caça, como se fala? Predatória, talvez. Enfim. E ele desrespeita isso. Ele mata um pássaro simplesmente porque ele quer matar. E aí, o Curupira, que é o protetor das matas, ele vai lá e mata o Antunes. E o corpo dele fica lá, o Cisso enterra. Só que tem uma questão que é apresentada depois, que nem a terra, nem o céu quer o corpo dele, por ele ser uma pessoa tão ruim, como diz a Inês mais pra frente, né? Mas enfim, ninguém quer ele, nenhum lugar quer ele, e o Cisso enterra ele pro corpo dele ficar ali e a alma dele também não perturbar ninguém, né? Que é uma alma ruim, enfim. E ao mesmo tempo que tem essa história que vai do início ao fim da série, tem uma história que não tem a ver diretamente com as lendas, que é a questão das posses de terra na Vila Toré, que tem uma empresa que aquela história clássica que a gente já viu algumas vezes em algumas produções. É uma empresa que quer tomar as terras, que diz ter a posse das terras e quer tirar aquelas pessoas ali, aqueles moradores de anos ali, para construir. Eles querem construir um resort. Eles querem construir um resort
onde fica a Vila Toré. Então tem toda essa questão dos moradores, alguns quererem sair, alguns não quererem, e aí tem um dilema familiar que a gente vai falar mais pra frente também sobre isso. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei legal, pelo menos, não sei se vocês repararam, que ao mesmo tempo que a questão das lendas tem a ver com a Vila Toré, de vez em quando eles afastam essa história. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, foram duas questões diferentes, e às vezes eles aproximam e, não, talvez alguma entidade, alguma pessoa tenha a ver com o folclore e esteja fazendo isso. E às vezes eles afastam, como quando chega naquela parte que eles têm um documento dizendo que não teve nada a ver, que a empresa está, entre aspas, certa. Então, às vezes, eu senti isso, que eles afastavam a história das lendas da Vila Toré, tirando o Cisso, que ele sempre é esse meio termo, ele sempre é o ponto de Ele é a encontro. ponte, né? Sim. E às vezes a história aproxima bastante, que faz a gente acreditar que realmente foi alguma coisa, entre aspas, sobrenatural que aconteceu ali, quando os peixes aparecem mortos, enfim. E vocês acham o que sobre essa parte? Não, eu também tive essa impressão de afastamento, né? E de que eram duas histórias contadas paralelamente, mas que não necessariamente se cruzariam, né? Também fiquei com essa impressão. Porque ele afastava, assim, mas ao mesmo tempo ele dava uma puxadinha de leve, sabe? Aham. Então não se perdia completamente. Mas sim, eu concordo com essa sua impressão. Às vezes sentia que era uma simples coincidência. Sim. Isso. Que a Vila Toré foi criada ali não por causa de um folclore. Foi apenas um... Talvez a Vila Toré já estava ali e o folclore veio, as entidades vieram, ou as entidades, por serem muito antigas, já estavam ali e a Vila Toré foi criada sem ninguém saber disso. Não, mas aí uma outra coisa que é interessante comentar é sobre o início de cada episódio, né? Se vocês repararem bem, na verdade isso fica bem claro, né? Não é segredo nenhum. Cada episódio começa com um flashback de algum personagem. Normalmente esse flashback ele vai ser bastante importante pro decorrer do episódio e esses flashbacks contam, né? Uma suposta origem de cada lenda do folclore. Sim, mas uma coisa que me chamou muita atenção no flashback do Boto, além da história, da origem dele, enfim, ilustrada, foram as cores. Eu achei a série toda fez isso nos flashbacks em vários momentos, não só esses de início de episódio, mas a do Boto me chamou muita atenção sobre as cores, que eles usam um rosa, mas que é justificado por ele estar dentro de um bar, boate, assim. Não é só um rosa aleatório, assim, uma cor rosa, sabe, só pra chamar a atenção, tipo, eu boto cor de rosa. Não é assim, eu achei que foi bem justificado. E você vai aos poucos sabendo que, tipo, então entendi por que esse rosa tá aqui, ele é o Boto e tal. Mesmo antes dele revelar o buraquinho na cabeça dele, né, que ele esconde com o chapéu. Eu achei bem legal as cores na série, nos flashbacks da série toda, mas esse especificamente foi o que eu achei mais bonito. Nossa, é verdade, ele tem um buraco Sim, na na cabeça. cabeça. Muito bizarro. É que, inclusive, eles. Naquela parte que ele morre e eles estão lá no ML, que eles veem o buraco, eles acham que é tipo bala, alguma coisa. Eles, gente, que buraco perfeito pra ser uma bala. O pessoal do ML também tá forçando aqui, que tá querendo justificar muito, sabe? E falando em episódios, os títulos dos episódios é alguma fala de um personagem. Como, por exemplo, o episódio 1, a Gabriela, personagem da Julia Conrad. Ela fala, queria muito que estivesse aqui. Pra quem não sabe, Gabriela é a mulher do Eric. A falecida mulher do Eric. Pois é, Steph, e sobre a Gabriela, eu acho importante a gente dizer que a série se desenvolve a partir dela, né? No caso, é o ponto é o que vira a chavinha da série para os assuntos se desenrolarem, porque a gente vai entendendo ao longo dos episódios que, de certa forma, tudo acontece a partir da morte dela, não é mesmo? Eu também acho que essa parte da Gabriela, a morte da Gabriela, né? Vira a Virou a chavinha. chavinha, mas eu acho que o Uhum. momento em que o Eric coloca o Boto no carro é o momento em que não tem volta, sabe? Daí pra frente ele não pode mais Sim, existir. sim. É até uma questão de jornada do herói, essas coisas assim. Aham. Mas é o momento. A minha visão é essa. A Gabriela apresenta pro Eric, assim, até por ela ser uma pessoa super ligada ao folclore, a morte dela é o que leva o Eric a começar a investigação. Mas quando a investigação dele
ele correlaciona com a do Boto, a questão dela, né? Ele bota o Boto no carro dele, aí não tem como ele voltar atrás. Ele embarcou na aventura. Exato. Até porque o que mais chama a atenção dele em relação ao cadáver, claro, tem o fato de que de dia era um boto e de noite virou um Sim. homem. Isso aí sim. Sim. Isso aí, obviamente que isso chama muita atenção dele. Mas o que eu até demorei um pouco pra entender, né? Tipo, o que ele queria, o que tava passando pela cabeça dele quando ele resolveu colocar o Boto lá na mata, mas o olho Uhum. dele era o mesmo, era igual a forma que o olho da Gabriela tava quando ela Sim. morreu. Né, que era um olho vazio, assim, totalmente branco, cinza, sem íris, né? É. Sim. Sem cor. Uma coisa meio sem alma. Uhum. É, porque dizem, né, que os olhos são a janela da alma. Sim. Então, a forma que o olho dele tava era muito parecida com a da Gabriela. Ele pensou, não é possível, isso aí tem alguma correlação. Não tá assim de graça. E tudo que aconteceu ali também, além do Boto ser um Boto cor-de-rosa numa praia do Rio de Janeiro, né? E ali a Camila desaparecer, e todo mundo que tava em volta também sumir na hora que ele vira pra trás. Essas coisas também já foram colocando umas sementinhas, né? Ele foi juntando as peças ali. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida agora. As pessoas que estavam ao redor dele, além da Camila, eram todas Eu entidades? fiquei com essa dúvida também, porque todas sumiram, né? Todo mundo sumiu e eu não acho que aquela fosse uma situação de ter só a galera do folclore, sabe? Porque de qualquer forma tinha pescadores ali, populares, enfim. Quando aparece qualquer bicho que apareça na praia de diferente, já reúne uma galera. Sim. Então, eu estranhei isso. Das 2 vezes que eu assisti, eu fiquei tipo, gente, mas todo mundo sumiu ali. Será? Pensei que no início pudesse ser uma ilusão dela. Só que eu não consegui chegar numa conclusão mesmo. Eu também não. Isso não é explicado em momento nenhum, mas é uma coisa que é legal Vocês ficar falando prestando isso, eu atenção. não tinha percebido. Não? Eu não tinha percebido quando vocês falaram isso. Eu notei isso. Eu falei, gente, mas todo mundo sumiu. Não era só ela que tava ali olhando. Pois é, porque eu não lembro de ter visto mais ninguém, assim, mais nenhuma das entidades além da Camila, sabe? O Isaac não tava lá, a Inês não tava lá, sabe? Eram pessoas comuns. Sim. Pescadores, Viu? banhistas. Cidade Visível, aquele que... Mentira. Aquele que já faz um link. Exatamente. Continuemos. Acho interessante também comentar que a série mostra bastantes elementos que são bem brasileiros, né? A gente tá acostumado a ver série norte-americana, enfim, séries de outros países, e a gente, por mais que a gente se relacione de alguma maneira com aquilo, né, com as festas que eles mostram e tudo mais, a gente não vive aquilo, sabe? A gente, por exemplo, a gente não comemora o Dia de Ação de Graças, ou pelo menos não da forma que eles comemoram. A gente não faz Halloween da forma que eles fazem. A gente não tem a noite do baile, né? Mas a gente tem sim a festa junina, a gente tem a gafieira, a gente tem as marchinhas de carnaval. Então é completamente relacionável com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Isso eu achei incrível. Eles usam bastante, né, esses elementos da cultura brasileira. Deixa bem com cara de Brasil até para exportar a série, né? Netflix tem um alcance mundial, então é bem legal essas coisas serem mostradas. Exatamente. Mostrando lá pra fora essas coisas que são nossas características. Da mesma forma que a gente recebe já há anos esses elementos que são típicos da cultura norte-americana, da cultura estadunidense. Bom, além dessa brasilidade, né, tem o nicho específico do Rio de Janeiro. Então, eu, pelo menos, que sou carioca de carteirinha, apesar de eu não ter nascido na cidade do Rio, mas essa parte a gente pula. E eu, como carioca, assim, de carteirinha, adorei ver lá a Praia do Flamengo, ver a Lapa. O que mais que aparece, gente? Aparece o Joá. Ah, sim, o Joá aparece também. Fiquei observando também as placas de nome de rua, que eram placas bem cariocas. Enfim. Mas isso me faz lembrar de algumas polêmicas que tiveram em relação à série que eu vi pela internet. Foram 2 principais. Uma delas eu acho bem pertinente, a outra tem um contra-argumento. A primeira que eu vou falar é sobre um questionamento que os indígenas fizeram, que foi sobre a falta de representatividade, não só no elenco, mas nos bastidores também. Eu acho bem válida essa questão que eles trazem, porque
Eles falaram duas coisas, na verdade. Eles falaram sobre a forma que o folclore foi representado. Isso eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eles mesmos também não foram muito a fundo nisso, pelo menos onde eu vi. Mas eles falaram sobre quase não ter tido ninguém, nenhum índio, nenhum ator fazendo algum personagem do folclore que fosse indígena. E realmente, se eu não me engano, as únicas cenas que aparecem indígenas é no último episódio, no penúltimo, se eu não me engano, que a família do Curupira no flashback aparece, né? O que dá a entender que a família dele, no caso, que tem algumas mulheres indígenas. E eu acho realmente. E é uma coisa que eu sempre falo, essa questão de representatividade, que tão importante quanto a representatividade na tela é nos bastidores também. Que tem que ter a galera escrevendo, produzindo, dirigindo, fazendo a arte. A galera de todos os nichos tem que estar nos bastidores, principalmente quando é uma série que se trata sobre isso também, né? Uhum, perfeito. É a questão mesmo da representatividade, né? Conforme você falou, e sabe, é o questionamento do momento, né? Muito se fala, felizmente, sobre representatividade negra na tela, né? Mas a gente também se esquece, os povos indígenas são super invisibilizados também, assim como as pessoas negras, né? Sim. E, pô, se você pensar, cara, a gente tem uma aldeia aqui no Rio, tá ligado? Pouca gente sabe disso, pouca gente se lembra disso, mas a gente tem, inclusive, uma aldeia aqui, que fica no Maracanã. Mas não apenas as pessoas indígenas que vivem em aldeias, né? Eles estão em todos os lugares, inclusive na indústria cultural. Sim, Então deve ter uma série de atores indígenas, produtores. eles produzem coisas, sim. Dá uma Exatamente. procuradinha, tem coisas sobre que eles fazem também. Então, é questão de ir atrás também, né? Tem que ter esse. É uma coisa que eles podem até levar para uma segunda temporada. Essas críticas tem que ser levadas para o lado positivo, né? Tipo, putz, a gente Exato. deixou falhar nisso, a gente falhou nisso na primeira temporada, vamos mudar isso na segunda. Isso é muito legal, né? Que é justamente por isso que a gente tem que falar sobre as coisas, para elas acontecerem depois. Não só criticar e cair em cima e E cancelar, cancelar. digamos assim. A cultura do cancelamento, né? A gente fala para que essas coisas mudem, então vai ser muito legal. Eu não sei, a segunda temporada já tá confirmada? Já. Já, então. Vai ser muito legal se a gente conseguir ver isso tanto na tela quanto nos bastidores, né? Essa inserção de indígenas. Já o outro questionamento que eu vi, que foi feito mais pela galera da internet, não foi um grupo específico, foi a questão da série se passar no Rio de Janeiro. A galera falou que o folclore é muito presente no norte, a gente vê que eles lá têm essa questão muito forte de ver passar lá. Eu entendo de onde eles estão vindo, mas essa questão que eu tenho um contra-argumento que é sobre o ceticismo. Primeiro que a série fala sobre isso no início, né? O boto aparece na praia do Rio, isso não acontece. Se aparecesse um boto numa praia de lá, numa água de lá, num corpo de água de lá, né? Sim. Seria uma As coisa que. pessoas iam achando normal, né? É, É um boto no Rio. eu digo assim, mesmo que tivesse. Rio, Rio. No Rio Rio. No Rio Rio. Por mais que tivesse, provavelmente ia ter um estranhamento e tal, claro, eu acho que eles lá já teriam esse viés, entendeu? Minha percepção, posso estar errado sobre isso também. Não seria nada fora do normal, né? Não É. seria nada extraordinário como foi aqui. Sim, concordo. E o Eric mesmo, ele tem essa desconstrução do ceticismo durante a série. Ele começa, até a própria Gabriela, num flashback, fala que, como pude me casar com um homem tão cético? E tem essa desconstrução, porque ele precisa seguir pistas que não são comuns, são umas pistas mais, entre aspas, de novo, sobrenaturais, assim, que tem as lendas e tudo mais. Então, tem essa desconstrução. E eu acho que colocar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que não tem essa questão do folclore tão forte, né, tão presente assim, é interessante por isso, porque vai mostrando, é o que a série fala, como a gente já falou aqui, da cidade invisível. Aqui, essas questões são invisíveis, essas questões de folclore, uma coisa um pouco mais além do normal, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente vê, né? Justamente o ceticismo são muito mais presentes aqui no Rio do que lá, onde ele já tem essa cultura desde pequenos. A gente conhece essas coisas, a gente aprende e tal, mas a gente não tem essas crenças tão fortes quanto eles têm. Então, acho que colocar aqui no Rio, eu acho, né? A decisão de escolher o Rio como locação
foi justamente para fazer um paralelo com a vida do Eric. E para poder encaixar esses personagens folclóricos no meio do povo sem que ninguém estivesse prestando atenção. Faz todo sentido. Como o Gustavo já falou, a gente já conhece essas lendas. Mas a gente conhece pouco essas lendas na TV. Foi o caso do Sítio Capão Amarelo que apresentou elas pra gente. E uma dessas lendas é o Saci. E ele tem várias cenas com a Luna e eu senti uma vibe sítio com ela. Uma coisa meio... Não sei explicar, uma coisa meio pra criança, pra... Ela é bem criancinha, né? Ela deve ter uns 7 aninhos por aí. Sim. Eu senti algo meio Narizinho, Pedrinho e Emily quando tava com o Saci do sítio. Sim. Eu entendo isso que você fala. Tem uma... A série não tem essa vibe tão leve, mas nas cenas deles Não. é um pouco mais leve. Tem uma gracinha, até pra ela ser criança, né? Ela tá aprendendo, descobrindo, lendo Ela o até livro. chama ele pelo jeito que tá no livro. Essa cena é muito boa. Inclusive, quando ele chega na casa, quando ele tá investigando ou vendo o Eric, né? Ele faz uma bagunça na cozinha, enquanto a Januária vai pra fora. Dá nó em pano de prato. E são bem condizentes com o que a Luna tava lendo, né? Do pano de prato, mas o quê? Já não me lembro. Roubar biscoito? Uhum. Então, mas uma coisa diferente da versão do sítio é que eles quiseram dar uma nova roupagem pro Saci, né? Porque quiseram justamente fazer isso, de trazer ele pra cidade. Então, ele é um cara que mora numa ocupação, ele usa uma prótese no lugar na perna que ele não tem, né? E o capuz dele, como é que chama? Carapuça? Gorro. Não sei se tem um nome específico, mas enfim, o gorro, o Eu capuz. acho que é. Eu chamo de gorro. Gorro. Eles trocam por um pano, um lenço amarrado. Uma faixa. Uma faixa, isso, amarrado na cabeça. Mas que tem a mesma função, de que se alguém pegar, ele tem que obedecer aquela pessoa, né? Então eu achei muito legal a forma que eles trouxeram. E isso é canônico? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu não consegui achar. Eu procurei, mas eu não achei essa parte da obediência. Eu não me lembro de ter eu ouvido acho que falar. no sítio tinha. Eu acho. Ah, Eu tá. não sei se... Eu vou até procurar enquanto vocês vão falando do resto, tá, gente? A gente... Aqui é assim. E essa roupagem também veio pra Cuca, que ao invés de ser um jacaré, é uma borboleta. Pois é, a Cuca tomou vacina. Ou melhor, a Cuca não tomou vacina. Sim. Por isso que ela não virou um jacaré. Risos. Aqui, ó, achei. Sobre o Saci. Ah. Mas no site Infoscola, tá, gente? Mas o único meio de controlar um Saci, segundo o mito, é tirando-lhe o gorro e prendendo numa garrafa. Ah, tá. Então, dessa forma você... Mas eles fazem isso de um jeito, tipo, não é bem pra prender o Saci, né? É mais pra ele fazer o que a pessoa tá pedindo. Sim. Famosa chantagem. Mas eu acho que é assim mesmo. É assim mesmo que... Pelo menos no sítio, as lembranças que eu tenho do sítio, eles faziam isso às vezes também. Quando alguém queria que ele fizesse ou falasse alguma coisa, eles tiravam o gorro dele. Mas sobre a Cuca eu achei muito legal, porque de início eu não imaginava que fosse a Cuca. Porque era uma borboleta. E justamente o que a gente tá falando, né? O pouco conhecimento do folclore que a gente tem. A gente acha que conhece, mas na verdade tem várias nuances que a gente não sabe. Uma delas é que a Cuca, essa representação de jacaré da Cuca, é uma das representações. Eu acho que ela é representada em vários animais. E eles escolheram a borboleta para a Cidade Invisível. Achei bem legal e fica bem bonito também. E tem um lance que eu li, né, nas pesquisas, que a Cuca e alguns outros, né, inclusive o tutu, o corpo seco, são papões, os famosos bichos papões. Ah, sim. É verdade. Então, por isso eles teoricamente não teriam uma forma definida ou teriam várias formas possíveis. E também é mais fácil uma borboleta ser não vista do que um jacaré, né? Tem esse detalhe também, né? Sim. Que a borboleta facilitou um pouco a produção. Porque imagina, né? Ia ser igual aquele vídeo que tá circulando pelo Facebook de um lagarto gigante subindo nas prateleiras de uma loja Eu vi. uma loja em algum lugar da Ásia. Aí eu imaginei a Cuca. Entrando em ML lá. Por isso que é mais fácil ser uma borboleta também. Mas essa parte a gente pula. E uma outra coisa também da Cuca
a musiquinha, né? Que até dá pra fazer um link com a que a gente falou de brasilidade, né? Que é uma canção de Niná bem famosa aqui do. Como é que é? Já esqueci. Que a Cuca vai pegar, né? Sim, Dorme, neném, é Nana. que a Cuca É, vem Nana, neném. pegar. Nana, É. neném, né? Sim, Nana, neném. Mas é legal, e o que eles fazem com o som na hora que ela tá cantando também dá uma vibe mais. Dá um pouco mais de medo, digamos assim, que ela realmente tá controlando, só tá cantando, o som fica um pouco mais. Sei lá, não sei dizer. Ju, você que é a garota do som. Abafado. Enfim, eles colocam um efeito em que a voz da Cuca aparece desse lado, depois ela vem desse lado de cá. E aí fica um pouco abafado e dá uma agonia, que você vai entrando naquilo, vai te envolvendo. E quando você vê, já Você tá igual o foi! personagem. A Cuca te controlou. E é claro que, falando sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem como a gente não pensar no criador do sítio, não é mesmo, meninos? É, Monteiro Lobato. E aí a gente se lembra de uma questão que ficou bem famosa alguns anos atrás, e enfim, ela continua reverberando até hoje, que seria o fato de a obra de Monteiro Lobato ser ou não racista, uma vez que ele era uma pessoa que a gente pode ler como racista, não é mesmo? E esses tempos, tem uns 2 anos isso, foi anunciado que as obras do Monteiro Lobato entrariam em domínio público, né? Devido ao tempo de publicação e tudo mais, enfim, questões legais. E aí esse acontecimento reacendeu o debate sobre o racismo na obra dele, porque existem coisas que a gente até consegue separar. Uma pessoa racista e suas obras que não necessariamente são racistas, mas que no caso específico de Monteiro Lobato é muito difícil. É muito difícil você não perceber esses traços, né? A forma como ela se referia, como ele se referia a tia Anastácia, principalmente, né? E a principal questão era se as obras deveriam ou não continuar sendo lembradas, continuar sendo revisitadas e lidas para crianças. O que vocês acham? eu acho que pode até pegar a essência do sítio de Pica-Pau Amarelo, mas adaptando pra algo atual, não deixando totalmente antigo. Porque escreveu lá na. Quando que foi escrito, vocês sabem? Sítio Pica-Pau Muitos Amarelo. anos. Então, há muito tempo, infelizmente, racismo era algo comum. Eu fui ler faz um tempo já, né, quando essas polêmicas surgiram, eu quis ver, né, como que estava escrito. E, se eu não me engano, era mais ainda no do Renação de Narizinho, tinha muita coisa. E eram umas coisas que a gente ficava pensando. Que talvez em outras obras da mesma época não eram tão pesadas assim, sabe? Não todas. Então, Pois isso que. é, esse é o problema. As coisas que Lobato escreveu eram muito explícitas, assim, de falar que ela é preta, mas ela é legal, ou ela é É, legal apesar de ser preta. Não que as outras obras de outros autores da época não tivessem coisas do gênero Uhum. mais implícitas também, né? Até porque é época, né? A gente tá falando de época. Mas a dele me causou um incômodo, até me colocando no lugar da época, sabe? Mesmo tentando me tirar esse, tipo, me colocar lá, vou pensar No naquela época, contexto, como. né? Exatamente, contexto. Muito obrigado pela Uhum. palavra. Me senti mal mesmo assim, sabe? Falei, putz, realmente é bem pesado. E não é uma vezinha no livro inteiro, sabe? Não, era várias vezes. E, o mesmo, e sempre ali, Uhum. com ela, com o Tim Barnabé também. Enfim, eu achei. Realmente é uma coisa para se Cara, debater mesmo. aqui ó. tem No, tem uma frase, fala. deve ser isso, então eu falo. Tá. Não, é que tem uma frase aqui, por exemplo, tia Anastácia, esquecida de seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. Olha isso, cara. Era isso mesmo que eu ia falar. Isso é bem grave. É muito. E eu acho que. Porque foi o que o Gu falou. E se a gente se debruçar pelas obras históricas e clássicas da literatura, a gente vai encontrar muito sexismo, muito machismo, muita homofobia, transfobia, capacitismo.
Enfim. E mais racismo, né? Mais racismo ainda. Só que o que eu vejo como mais grave de tudo na obra de Monteiro Lobato é por ser uma obra dedicada a crianças. Crianças que não têm discernimento, né, de saber o que é certo e o que é errado. E aí, no caso de crianças consideradas brancas, existe a perpetuação desse preconceito, né? Ela vai acabar reproduzindo. E no caso das crianças pretas, elas vão tomar aquilo para si. Uhum. E elas podem se identificar com a tia Anastácia, por ser uma personagem mulher preta. Os homens, né, os meninos com o... Qual é o nome dele mesmo? Tio Barnabé? Isso, os meninos com o tio Barnabé. E aí eles vão achar que eles são sim, essas pessoas ruins, sabe? Essas pessoas feias, única e exclusivamente pela cor da pele. Realmente é um debate que é bom trazer, mesmo se colocando no contexto da época. É uma coisa que dele vai um pouco mais além, sabe? Vai um pouco mais, sei lá, parece que pra ofender, sabe? Pra mostrar que aquela pessoa tem aquelas características e que ela é ruim, sabe? Os outros eu senti que tinha isso também, óbvio, mas era uma questão um pouco mais, entre aspas, estrutural. A sociedade que eles viviam era Não, assim. e assim, a diferença também, uma diferença em relação a Monteiro Lobato, é que ele era um cara que, digamos, ele era abertamente um racista também, mas um militante da Eugenia, né? da eugenia, do racismo científico, né? Então, assim, ele achava que as pessoas pretas eram de uma raça diferente, o que a gente sabe hoje, biologicamente falando, que não é assim. Ele achava que sim, os negros eram pessoas inferiores, e, enfim, ele não deixava isso claro só na vida dele. Ele queria mostrar e propagar essas ideias dele na obra dele também. Um grande filho da p, né? Mas enfim. É um canal family friendly. Aqui é um podcast family friendly. Isso, Então, obrigada. Não tem problema. Desgraçado. Eu boto o pi. Eu boto o pi, não tem problema. Não querendo perder uma monetização que a gente ainda nem tem. Exatamente. Bom, e essa questão do Lobato, ela é sensível, pelo menos para pessoas da academia, né? Porque seria uma forma de censura você remover as obras de Monteiro Lobato. Mas eu também não acho que precise ser ou 8 ou 80, né? Eu, pessoalmente, Ju, não tenho pretensão de mostrar os livros para os meus filhos, para os meus sobrinhos, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, se algum acadêmico quiser fazer pesquisa sobre Monteiro Lobato, por que não? Uhum. É claro, fazendo aquele recorte, fazendo as ressalvas, fazendo as devidas observações sobre, isso aqui não é legal. Se alguma escolinha, né, quiser passar pros filhinhos, pros aluninhos, aí eu também não veria problema em fazer uma reedição, reescrever, fazer uma adaptação. Porque é aquilo, a história em si é legal, os personagens são legais, né? Há muitos personagens do nosso folclore que apresentam esse universo para as crianças. Mas você pode aproveitar as coisas boas da obra e não precisa perpetuar esses estereótipos, perpetuar esses preconceitos, não é mesmo? Sim. E o livro faz parte da história, né? Da nossa história. História do Brasil, tô dizendo assim. Exatamente. A gente não pode Você ignorar. não pode querer apagar Exatamente. o que aconteceu no passado. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Isso não foi legal e não é pra se repetir. Exatamente. Eu acho que é bom deixar pra ficar gravado que isso não é legal. Uhum. Total, concordo. Mas aí, voltando a falar da série agora, vamos falar um pouquinho dos efeitos especiais. Estão bem presentes na série. Não é comum, não é que não seja comum ver efeito especial em série brasileira, tá ficando cada vez mais comum. Mas, por muito tempo, os efeitos especiais, até em outras produções, até em novelas, era uma coisa que você falava, tipo, tudo bom, tá meio ruim. Por mais que tivesse bastante... Oi, os mutantes. Mas não precisa nem ir tão longe assim, né?
Pois é, Stefano, a gente tá falando de uma coisa dentro do comum, não do ápice da coisa horrível. É. Até alguns efeitos até de produções grandes da Globo, que tinha bastante investimento, às vezes Oi, é dona do pedaço. tinha bastante. A Queda, não é? Nessa novela tinha Queda? É a queda. Bem, e é recente, hein? Enfim, a gente fala sobre isso outro dia. Já em Cidade Invisível, não. A Netflix investiu legal, porque os efeitos são muito bem feitos. A gente separou alguns que a gente notou, que é o fogo na cabeça do Curupira, né? Entre o cabelo dele, mas fogo. A transição da cuca para borboleta, da borboleta para humana, e o contrário também, principalmente nessa cena do IML, porque depois no quarto da Luna ela transforma, mas é a sombra dela que transforma. Nessa não, a borboleta vem vindo e aí a cena fica tudo escura, só aqueles dois olhinhos, aqueles círculozinhos brancos, e quando o corredor fica iluminado de novo, aquele é o olho da Alessandra Negrini, né? Então, eu achei essa não deixa de ser um efeito especial, porque a borboleta com certeza foi um efeito especial, não tinha uma borboleta de verdade ali. E logo em seguida ela usando as borboletas para tirar o corpo do Manaus do IML. As cenas com borboletas são muito bonitas. A cauda da sereia também, né, Step, que você achou bem legal. Quer falar um pouquinho sobre ela? Eu acho que foi bem feito. Eu não acho que seja especial gráfico, eu acho que seja mais um efeito especial prático. Igual o pé do Curupira também. É, verdade. Deve até ter tido alguns retoques na edição depois, na pós, né? Mas eu acho que com certeza eles fizeram aquela cauda e depois ajeitaram para ela ficar mais realística e não ficar parecendo uma fantasia. Mas ficou muito bem feito. As cenas debaixo d'água também. E uma coisa que eu reparei foi o jogo de câmeras em algumas cenas que a Gabriela aparece, que é o pensamento do Eric, né? Que ele tá pensando, tá lembrando de alguma coisa, que a cena tá normal, ele lá fazendo as coisas no presente, e ela surge. E a câmera vai guiando, a câmera vai girando ao redor dele, aparece do outro lado, e ele tem a cena com ela. Depois a câmera gira de volta e já voltou pro dia a dia, né? Principalmente naquela cena que ele começa a derramar o leite no chão e a Luna avisa. Aquela eu acho bem legal, que a câmera vai girando, vai revelando ela, e depois ela some também. Eu achei bem legal, assim. Tem outras cenas de flashback dela que são aqueles flashbacks tradicionais, né? Que ela simplesmente é uma lembrança, uma outra cena. Mas essa que ela aparece como se ele estivesse sentindo que ela tá ali, eu acho bem legal. Sim. Uma coisa também que eu quero muito comentar é sobre as atuações, que no geral são muito boas. Gente, o menino que faz o Saci, meu Deus, ele é incrível. Ele é muito bom. Não conheci ele. Maravilhoso também não, Nossa Senhora. Maravilhoso. A Alessandra Negrini, né? Óbvio, a gente não precisa nem dizer. Maravilhosa. Lenda. Perfeita. Pois é, eu não tenho muito comentário pra fazer sobre as atuações, além delas serem maravilhosas. Mas... Vocês acham que teve alguma atuação meio ruim? Então, era esse o meu ponto. Não vou dizer ruim, mas eu vou dizer que havia, sim, algumas atuações que destoavam. É claro que, eventualmente, boa parte deles tiveram alguma... Sei lá, às vezes pode ter acontecido de alguma cena não ter ficado bem dirigida, e soou estranho. Ou o ator deu uma canastrada, né? Isso acontece, isso é normal, mas assim, a criança em alguns momentos achava que ela precisava ter tido uma direção um pouco melhor. A culpa é da direção, não vai nem botar a culpa na atriz, não. Sim. Ficou meio sem sal, né? A gente não teve empatia. E a Januária também, sei lá, eu tenho minhas ressalvas em relação a ela, mas eu vou falar disso depois. Justamente o que eu tinha colocado no roteiro aqui, que Gus faz uma pergunta para a Ju, era justamente sobre a menina, porque eu senti um pouco disso. De que ela tava meio... Algumas cenas foram até legais, mas onde eu senti um pouco, fiquei meio, assim, foi ela, quando ela se assumia... Quando ela é corpo seco, né? E quando ela voltava a ser Luna, eu sentia que era a mesma coisa, então eu não... Também não vi diferença. Então a minha pergunta era justamente sobre isso, porque como você é uma aluna de artes cênicas, né? Se você achava que era questão de uma direção que talvez tivesse tido mais cuidado com ela, ou se é realmente por ela ser uma criança, talvez ela vá amadurecer, porque tem várias crianças que são gênios também, a gente não pode... Exato, eu acho delicado a gente colocar a responsabilidade toda em relação à atriz,
Porque é claro que, poxa, talvez esse seja o primeiro trabalho, assim, de grande expressão dessa menina, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, analisar dadas as devidas proporções, sabe? Por isso que eu acho que que não houve essa ruptura de corpo seco. Na verdade, eu já sei o que acontece. Eu suspeito, assim, porque eu não sei se a gente pode pensar que o corpo seco, ele tá dentro dela desde o início da série, praticamente. Né? A série já começa mostrando É. que ela vai até ele. E naquele microsegundo que ela aparece, assim, de cara limpa, né? Quando ela tá conversando com o Cisso, ela se mostra um pouco mais acuada, talvez. E ali, com o passar do tempo, ela fica. Ah, qual parte Por que ela tá exemplo, conversando com o Cício? logo no Ah, comecinho, primeira cena. Ah, mas quando ali ele ela tá não tá contando as ainda. histórias. Ali ela não tá de corpo seco. Justamente. Ali é ela pura. Sim, sim. Então, é isso que eu tô falando. E no finalzão também, né? Depois que o corpo É, seco vai pro Eric. só que aí eu não sei até que ponto o corpo seco tá nela, mas tá adormecido, ou ele já tá o tempo inteiro, porque. Então, eu acho que o corpo seco. Eu acho que a Luna consegue controlar. No início, eu acho que a Luna consegue estar mais presente que o corpo seco. Deu pra entender isso? Uhum. Porque no final, o corpo seco tá totalmente nela. Ele tá controlando ela totalmente. Dá pra perceber isso quando tá. Pois é, isso que eu achei Quando ela vai pra estranho. ocupação. Então, eu acho que Porque, ela, quando tá no corpo seco, tá melhor do que como ela, assim. porque assim que ela se depara com aquela presença, ela é apossada enfim, o corpo dela é tomado por aquela entidade e aí ela já mata a mãe. E Uhum. depois ela é só uma criancinha no quarto dela, tá em luto e tá lendo as historinhas, entendeu? Sim. E aí do nada ela. Isso que pra mim soa estranho. Eu Fica não sei se é. flutuando, né? Porque se ela. O que me. É claro que naquele ponto da série, quando mostra que ela matou a mãe dela, faz todo sentido. Né? O corpo seco já tava no auge. Mas aí, se você pensar que isso aconteceu antes de toda aquela virada, você pensa, gente, mas ela já começou assim? Uhum. E depois ela. Acalmou, Entendeu? né? Por isso que me soa estranho. A gente pode botar culpa em quem? No No roteiro. roteiro, É. eu ia falar isso. Concordo também que dá uma sensação de estranheza quando você coloca tudo na linha do tempo, né? Aham. E eu acho que é por isso que a gente tem essa sensação, sabe? Não acho que a menina seja uma atriz ruim, única só porque ela tá começando, não acho que é isso. Claro que ela ainda vai precisar amadurecer, enfim. Mas eu acho que essa quebra também prejudicou um pouco a nossa visão. É. A gente não chega a conhecer a Luna pura, entre aspas. A Luna como ela mesma. A gente conhece a Luna com o corpo seco. Sim. E o roteiro de Cidade Invisível tem muita ligação entre família e morte. Como, por exemplo, a Gabriela morre por ir atrás da filha na floresta, no início da série. A mãe do Eric morre ao cometer suicídio por causa do boto. A Cuca morre ao dar à luz. A Cuca, no caso, é a Inês, né? Obrigada. A Inês morre ao dar à luz no flashback. E o filho dela também, né? Sim, a Camila é assassinada do seu amado. Segundo João, a sua mãe morreu por causa das crendices do Cisso. A relação da Márcia com a sua mãe, por sua orientação sexual, é meio que uma morte, né? Sim. Sim. Elas não conversam mais, então morreu aquela relação. O pai da Afonso é o corpo seco, que morreu no início da série. Manaus ser o pai do Eric e do filho que a Fabiana espera. Também é uma relação de família. Sim. E Tutu considerar a Inês como sua mãe. A Inês, a Cuca, como sua mãe. A família do Curupira também tem um papel fundamental lá no final, né? Sim. Quando aparece no flashback dele, mostra que ele tinha uma família também. A relação dele com o Saci também é de... Depois que ele morre, ele percebe que era uma família. O Saci sempre soube. Era uma família. O Saci sempre soube, mas ele não notava esse cuidado. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, meninos, é que eu, pessoalmente, apesar da questão de falta de representatividade que a gente já tinha falado um pouco antes, eu acho que
as figuras femininas foram bem representadas nessa série, né? Desde a Luna, que é uma menininha forte e tudo mais, até a Inês, assim. Porque eu não acho que... Elas, as adultas, né? As personagens adultas, elas têm muita sensualidade, elas têm uma presença... Inclusive tem nudez na série, mas não é nada gratuito, sabe? Não é sexualizada. É aquela sensualidade que é completamente, sabe, não é gratuita, faz parte da trama, ela vem em momentos corretos, né? Elas são muito bem representadas, elas eles não apelaram para clichês, nem para estereótipos. Também não demonizaram figuras femininas, né? Porque, assim, nossa, a Inês não é aquela mulher malvada, única e exclusivamente por ser malvada, né? Na real, ela não chega nem a ser uma vilã. Ela faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Mas ela não é má. Não é malvada. E na cena dela com a Márcia, mostra muito bem isso, né? Quando ela vê. Nossa, aquela cena também. Ela não quer acabar com todo mundo. Ela tá fazendo o rolê dela lá. Exatamente, ela tá fazendo os corre dela. Sim. E ela usa os artifícios que ela tem em mãos. Não, inclusive sobre a Cuca mesmo, uma coisa que eu notei é que ela, como a gente tá falando, né? Ela é bastante poderosa, né? A gente vê que ela se transforma em borboleta, ela consegue cantar e fazer as pessoas dormirem e entrar na cabeça dela, a gente sabe de tudo, ela tem bastante experiência, mas ela não sabe de tudo. Isso que eu acho isso muito legal quando faz esses personagens que, ao mesmo tempo, eles têm muito poder, eles conseguem te controlar, mas eles não sabem de todas as respostas, porque eu sinto, quando acontece isso, eu vou dar até um exemplo. A gente é muito fã de Marvel, e então quem for fã de Marvel deve entender também. O Nick Fury, ele sabe de tudo. Então quando ele não sabe de uma coisa, você fala, tu não é o sabichão? Tu não sabe de tudo? Cadê as tuas respostas agora? Então, eu acho que isso, a anciã também, no Doutor Estranho, eu sinto que quando ela não sabe de alguma coisa, eu falo, ué, tu não lê o mundo inteiro, agora tu não sabe disso? Pô, sabe, eu sinto que é muito falso quando eles não sabem de alguma coisa, e aí o vilão consegue passar à frente deles, sabe? Ué, mas você não é perfeito, como é que você não sabe? E eles não fazem isso com a Cuca, podiam acabar caindo nisso, dela sempre saber, ela saber onde o Eric tá, saber qual é a intenção dele, saber o que tá acontecendo no corpo seco. Não, ela vai descobrindo às vezes com a gente também o que tá acontecendo. Ela vai, e é muito sobre experiência, né? O que ela sabe quando ela tá à frente de alguém é mais por experiência do que porque quiseram, porque os roteiristas quiseram que ela soubesse tudo, sabe? Eu acho que é legal também ela não saber que o Eric é o filho do Manaus e na hora que ela entra na cabeça dele, ela é expulsa, sabe? Mostra que ela também tem algumas dificuldades. E quando o personagem, eu acho, pelo menos assim, quando o personagem ele sabe de tudo, é sem graça. É uma forma de aproximar o personagem da gente, porque uma das coisas que atraem a gente, eu acabei de fazer um trabalho sobre isso, mas é você se identificar de alguma forma, por mais superpoderoso que o cara seja, por mais inviável que a coisa possa parecer, por mais irreal que a coisa possa parecer, é preciso que você consiga encontrar uma forma de se conectar com essa pessoa, né? E essas falhas da Cuca, né, as falhas da Inês, eu vejo como essa ponte, digamos assim, esse meio de se identificar. Uhum. Mesma coisa, né? Tipo, por que as pessoas preferem sei lá, um Homem-Aranha a um Superman da vida? Porque o Homem-Aranha é um humano, pô. É um cara que é ferrado, que trabalha lá, tira foto, jornalista, coitado, quase não ganha dinheiro. E o Superman não, o Superman já é perfeito, pô. Você sabe que você nunca vai chegar perto desse cara. Mas do Homem-Aranha... É real, né? Verossímil. Quando você vê o Homem-Aranha apanhando, você vê que é possível. E quando o Superman apanha, você fala, ué, tu não é perfeito, por que você tá apanhando, sabe? Você não consegue ver camadas. Ele é perfeito. Você não tem graça, você não gosta... São tangíveis, sabe que ele, no né? final das contas ele vai resolver, sabe? É um personagem tangível. Uhum. É um personagem que pode acontecer. Pode existir na vida real. O Cisso até comenta sobre isso com a própria empatia Inês. também, né? Quando ele vai dar o aviso da morte dele, ela fala, não, eu já sabia. Mas você sabia que ele foi encontrado lá na floresta com a forma humana, não sei o quê. E aí eles pensam, caraca, mano, deu ruim. Eu até falo, isso você não sabia. Uhum. É isso que eu gosto, sabe? Eu acho, assim, que é fácil cair nessa desse personagem que tá acima de todo mundo. Uma coisa que todos nós achamos bem, bem legal e que prendeu a gente, e que é a função de prender mesmo, são os ganchos dos finais.
os episódios. Porque eles... Por mais que a série, às vezes, eu senti em um momentinho ou outro que tava um pouquinho arrastada. Não ruim. Mas sempre tem aquele momento que você fala, tipo, vou ver o resto amanhã, sabe? Chegava o final, você fala, não, preciso ver agora, eu quero saber o que vai acontecer. Eles conseguiram trabalhar muito bem Sim. o final de cada episódio e ligar com o próximo. E é uma coisa interessante até de ver que a Netflix, não que ela não precise disso, mas como todos os episódios estão ali, eles podem, talvez eles pudessem fazer um gancho mais fraco. O próximo já vai começar em 2 segundos. Você não precisa segurar a expectativa por uma semana do espectador, sabe? Ele já tá ali. Em 5 segundos ele vai começar. Muito fácil pro espectador assistir. Mas eles também precisam trabalhar. É muito fácil deles desistirem também, justamente por estar ali o tempo todo. Eu posso ver amanhã, posso ver depois. Então, eu acho que essa série trabalha muito bem os ganchos entre episódios e o do final também. Mas antes de falar do final, vou ver se alguém tem alguma coisa pra falar dos outros. Não, e sim, essa coisa dos ganchos bem feitos, né? Tem a ver com a tradição mesmo das narrativas seriadas e de como as coisas sempre foram construídas desde a época do folhetim, sabe? Das histórias publicadas em jornal, que foram uma estratégia para vender jornal, inclusive, né? Então, a tendência era o escritor deixar um final assim muito... Meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, para ele comprar o jornal no dia seguinte. Sim. Então, isso é uma característica bem aqui da América do Sul, sabe? Essa coisa desse gancho meio novelão, sabe? Falando nesses ganchos de roteiro, gancho de novelão, assim, o episódio 6 com 7 é algo meio novela, assim, que acabou e já continua já a história. Algo contínuo. Tem outros episódios que é meio que série mesmo. Acabou, tá lá, dia seguinte Sim. Já é outra coisa. Já é outra... É a continuação, mas não é como se fosse 1 segundo depois do que a gente acabou de ver, já é né? outra. Não é no mesmo local. Isso é legal mesmo. E é bem, bem novela. Mas é muito o que a Ju falou, né? É da tradição. É o modo de fazer essas produções aqui no Brasil. Já segue esse padrão. A gente aprendeu assim. É o que a gente aprendeu. Não, e o final da série deixa um gancho muito grande, né? Para uma possível segunda temporada aqui, já tá confirmada. Que é quando o Eric, ele se mata pra tirar o corpo seco do corpo dele, né? E aí as entidades pegam ele e levam ele embora, que a gente não sabe pra onde ele tá indo. E aí deixa muita coisa aberta de teoria, né? Inclusive a Gabriela fala com ele, né? Quando ele tá naquele limbo. Inclusive essa é uma das nossas teorias de quem é a Gabriela. Step tem uma teoria e a Ju tem uma contra-teoria pra isso, né? Bem lembrado. Eu vi na internet que a Gabriela seria uma Vitória Régia. Eu não lembro por quê. Vocês lembram, gente? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi porque ela tava naquele momento ali no final, na água, uma coisa meio etérea, assim. E é uma entidade que tem relação com isso, né? Porque eu senti isso também, que a apresentação dela ali no final, quando ela tá conversando com o Eric, deixa uma pontinha assim. Pode ser que a gente trabalhe isso, pode ser que não. E a mesma coisa com o Cisso. Eu senti que, por mais que ele fala que ele é só um homem que acredita, ele tá em tantos momentos certos, ele aparece meio que do nada, que eu falo, será que ele não é um filho do Boto? Será que ele não é uma outra entidade também? E o Eric também, ele é um Boto? Ele é outra entidade? Como que funciona isso? Eu não sei, eu acho que eles podem responder isso na segunda temporada. Mas, Ju, por que você acha que não é isso? Eu acho que não, porque eu lembro que eu vou usar Moana para ilustrar o meu exemplo. Eu lembro que surgiu na época do lançamento do filme que talvez a Moana fosse uma antepassada, entre aspas, da Tefiti, né? Que era aquela entidade que aparece no final, que era basicamente quem estava desequilibrando a vida, né? Daquelas pessoas. Só que aí você atribuir poderes à Moana acabaria um pouco com todo o sucesso que ela tem, sabe? Com todo o progresso que ela faz, com quem ela é. Você dizer que a Gabriela é uma entidade, meio que anula... E principalmente o Cisso, né? Meio que a Luna... meio que anula a força deles dois, sabe? Desses personagens. Você
Porque assim fica muito fácil. Fulano é assim porque fulano é boto, porque sim. fulano é não sei quem. Não, talvez fulano só seja mesmo uma pessoa foda. Só seja mesmo uma pessoa badass demais e que sabe muito e realmente acredita muito. Eu acho que você atribuir a entidade, né? Não, fulano só é assim porque ele é uma entidade. Fica fácil, tipo... Eu também não... Eu não gostei muito do fato do Eric ser um semi-deus. Uma semi-entidade. Mas tudo bem. Eu acho que com o Eric, até vou falar uma coisa que eu acho que com o Eric não se aplica muito o que eu vou falar, justamente por causa que o Eric não acreditava. E falar que a Gabriela e o Cício são entidades é bem que dizer, eles acreditam só porque eles também são. Eu acho legal pessoas que não são acreditarem, que aí mostra esse contraponto do ceticismo e da crença. Porque o Eric ser um boto, ele não acreditava nessas coisas, ele não ligava para isso. E aí faz sentido, o final da desconstrução dele ser justamente essa. Tipo, você sabe? Você é a maior prova que isso existe, porque você é também. E no caso deles, tira um pouco da força, como você está falando, isso. Né? Eles acreditam porque eles acreditam. Porque eles veem verdade naquilo, não porque eles são. É muito fácil acreditar como você é. Eles acreditam porque eles têm fé naquilo. Eles, tiveram experiência, eles conheceram, eles têm outras questões. Eu acho que eu concordo com você que tira o poder. Facilita muito. Dos personagens. E talvez a gente conheça quem é o Cício na segunda temporada. Que não explica em nenhuma vez a relação do Cício com a Inês. Então, de onde que vem essa relação do Cício com a Inês? Ninguém sabe. Até tem uma cena ou outra, assim, um flashback dele jovenzinho, logo que ele mata o corpo seco, mas... como que ele conhece ela? Pois é. E uma outra teoria que eu tenho, que está muito lá com aquela parte das polêmicas que as pessoas falavam que era aqui no Rio de Janeiro, eu acho que agora ficou aberto, eles podem explorar o folclore no norte. Na hora que eles estão saindo e eles estão levando o Eric para algum lugar, eles podem estar levando para o norte, que é um lugar que eles vão ter mais pessoas que acreditam, entre aspas, mais recursos, digamos assim, para tratar o Eric. Outras entidades também. Outras entidades Outras também. festas também, né? Tipo, Bumba Meu Boi. Explorar um outro lado do Brasil, o folclore em outros lugares também. Acho que é legal isso. E principalmente, acho que a galera, diretores, roteiristas, eles estão escutando, sabe? Eles têm Twitter. Eles estão vendo o que a galera tá falando. Então, eles com certeza vão aproveitar isso. Sim. Essas deixas e, tá vendo o que vocês estão falando? Ó o que a gente já tinha preparado. E às vezes nem tinha preparado isso. Às vezes eles estão aproveitando, e certíssimos, eles estão aproveitando as críticas para fazer uma segunda temporada que agrade ainda mais os fãs, sabe? Eu acho super válido. A gente trouxe algumas curiosidades, e uma delas que eu percebi é a relação do Marco Pigossi, o ator, né? Que faz o Eric, com o Boto. Porque ele já trabalhou diretamente com o Boto na novela A Força do Querer, que ele se relaciona com a Ritinha, a filha de um Boto. Ela era filha de Boto? A mãe dela diz que sim. Então, e ela acredita muito. Tipo... Mas não teve desfecho, não? Não, ela fala... Ela parece de sereia no final, né? Sim, ela fala muito que é filha do Boto. A Ritinha gosta muito do mar. Então, esse folclore... Mas fica por isso mesmo, né? E no final Mas vocês estão... Fala. E no final da novela, ela aparece de sereia, com uma narração meio que dando a entender que a Ritinha mesma é uma sereia. Mas vocês estão ligados, né, de onde que vem a lenda do Boto, né? Que no caso, o Boto... Essa figura surgiu pra explicar como que meninas solteiras apareciam grávidas. Bizarro, mas enfim. Continue, Step. Também tem um anagrama que... Não sei se vocês perceberam. Anagrama de Saci. O Isaac. Isaac é um anagrama de Saci. Não, eu reparei, né? Eu tenho mania de ver tudo legendado. Assim, eu coloco a legenda. Eu peguei esse costume com a minha irmã, enfim. Aí tudo que eu vou ver, seja no idioma que for, eu coloco legenda em português, ou às vezes em espanhol, depende. E aí eu estranhava, porque aparecia Isaac. Eu fiquei, tá diferente esse nome, o que tá diferente? Eu lembrei, é verdade, normalmente Isaac tem dois ases. Ou então, que eu
Aí depois que vocês Ah, falaram... Isaac, né? Aí depois que vocês falaram que eu não sabia, minha cabeça explodiu, eu fiquei... Verdade, menino, por isso que era Isaac com um A só, por isso que a grafia do Isaac tava tão estranha. E por falar em Isaac, uma curiosidade que eu percebi é que Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o ator se chamava Isaac também. Ó, O nome dele era Isaac da Hora, mas era Izak. E eu achei curioso, porque eu não sei se eles pensaram nisso ou não. Mas eu não. achei. Mas eu achei legal. Eu lembrei na hora que eu tava assistindo da primeira vez, eu falei, cara, eu tava na dúvida se Isaac era o nome que também davam ao Saci na trama do sítio, né? Como um nome fictício dele, pra não chamar ele de Saci, ou se era o nome do ator. Aí eu fui procurar, era o nome do ator mesmo. E uma outra coisa também foi a recepção gringa da série. Foi muito bem recebida, ficou em primeiro lugar, eu acho. Em primeiro lugar? Não sei. Não lembro. Ficou no top 10 nos Estados Unidos. Foi muito, muito bem lá fora. A Netflix até fez um vídeo com o Marco Pigossi lendo tweets de outros idiomas. É muito divertido aquele vídeo. Eu vi. Sobre a música que a Camila como sereia canta. E não é a atriz que canta. Pois é, menino. Fala um pouco mais. Meu coração... Mentira, meu coração nada. Mas eu fiquei com a impressão... Melhor, eu achei estranho. Eu fiquei... Será que ela tá cantando? Tá um playbackzinho, né? Aí depois eu fui pesquisar. E assim, é porque eu não conheço a menina que canta. Eu não conhecia aquela voz, a voz da Mariana Frois. Mas o pessoal que já era fã dela, que já acompanhava, já sacou na hora. Eu conheço essa voz, eu não sei o quê. Aparentemente só eu não sabia que era. Mas ela é uma pessoa conhecida? Eu não sei quem é. Não sei Eu não também. sabia também. Eu não sabia quem era. Não sabia se era a mesma pessoa, então. Eu não conheço, Desculpa, mas não Mariana. significa que ela não seja conhecida. Sim. Mas vamos aí, todo mundo ouvir no Spotify Mariana Frois. E o Carlos Saldanha é também o diretor da Era do Gelo, mas só, né? Carlos Saldanha, não sei se vocês lembram que eu falei no início, é o criador da série. Ele foi diretor do filme Era do Gelo, sim. Era do Gelo, Do Rio também. Rio, verdade. De robôs também. Aquele filme... Ah, Mas é meio mais ou menos. ele tem uma fixação pelo Rio de Janeiro, né? Ele fez o Rio, agora a Cidade Invisível ele botou no Rio também e gosta de falar sobre a cidade. Ah, e você o culpa? Não, o Rio 2 a gente guarda na fanbase. Eu nem consegui ver, eu vi pouco, mas eu vi e eu achei ruim. O primeiro eu gosto. O primeiro eu achei legal. Eu nunca vi Rio, gente, desculpa. Ah, legal, eu gosto. Também nunca vi, não. Só vi trechos. Eu vi um pedaço. Eu vi um pedaço do primeiro filme, porque tava passando, eu tava na sala vendo, mas eu não cheguei a terminar. O 2 eu vi trechos também e achei eu não quero ver não. Gente, antes da gente terminar, eu quero saber o que te tirou do sério. Tá fazendo um gancho com o nome do nosso podcast, né? É, A gente certeza. tá toda. Os próprios capitães gancho, a gente. É uma pena. Sim. Ah, cara, o que me tirou do sério da série foi a Dona Januária, cara. Eu ficava irritada porque ela aceitava tudo, ela nem questionava. No momento algum ela perguntava, ela só aceitava. Eu fiquei revoltada com ela. Não, também notei isso nela. Tinha algumas coisas que aconteciam. Só teve uma vez que ela perguntou, Curupira? Mas era no final da série. Falou, meu amor, você tá atrasada, já tá todo mundo aí na tua frente acontecendo as coisas e tu não tá nem ligando. Pois é. O que me tirou do sério foi a morte do Saci. Eu fiquei revoltado. Da primeira vez que eu assisti, da segunda vez que eu assisti também fiquei revoltado. Porque o Curupira, se ele tivesse prestado atenção no menino, coitado, o menino tava vivo ainda. O menino era muito legal. Não queria que o Saci tivesse morrido, não. Ele era uma boa adição pra série. Então Não queria. Eu quero muito que ele volte de alguma maneira. Sim. Ah, não gostei. Gente, o Saci era... Junto com a Cuca, eu acho que era o meu personagem favorito, que eu gostei mais. Ah, e a Yara também, muito legal. O que me tirou do sério, pensando agora, foi, durante a série inteira, o Ivo. O Ivo me tirou do sério. Ivo insuportável! Insuportável. Muito! Insuportável, Eu ia xingar cara. aqui, mas vou me conter. Não mas xinga, Jesus não xinga. Cristo. Family friendly. Não, o Ivo Jesus Cristo. Ele era muito chato. Me tirava do sério toda hora. Toda hora. Nossa, tinha esquecido dele. Acho que a pessoa mais cética da série inteira, acho que era o Ivo. Ah, tem uma diferença grande entre ser cético e você ser filho da... Sim. Da mãe. Da Family friendly.
Não, ele também tinha esquecido dele. Me irritava muito toda a cena dele. Falei, meu filho, Deus, não tá vendo se tá sendo manipulado? Caraca, todo mundo tá vendo. E no final, você tava me manipulando? Ah, jura que ele tá te manipulando? Você não passou pela tua cabeça. Um segundo. Pô, aquele filho do Cisso também, hein? Sim. O noivo da Fabiana. Ele querendo toda hora. Gente, vende pro cara lá, que era malvadão. Gente, não é ele o Ivo, não? Eu tô confundindo quem é Ivo. Ivo era o delegado. Era o chefe. Ah, tá, não tava falando dele. Eu tava falando. Não, ele não liguei pra ele em momento nenhum. Eu tava falando do. Qual o nome dele, do filho do Cício? João. É ele que eu tava falando que tava sendo manipulado o tempo todo. Sim. Era dele. Confundi os nomes. Não, o Ivo me irritava muito também. Mas o Ivo, eu já não. Tipo assim. Não me importa o suficiente com você. O João, ele, como era filho do Cício, tinha todo um drama ali. Eu falava, meu amor, acorda. Acordou, era tarde demais já. Pois é. Mas aí eu reforço a frase que eu falei, né? Tem uma diferença entre você ser cético e você ser imbecil, você ser idiota. Sim. Porque ele era cético em relação às lendas e às tradições da Vila Toré, mas ele estava completamente entregue ao conto de fadas do capitalismo, né? Exatamente. Verdade. Ele escolheu o que ele acreditava, né? Exatamente. Ele escolheu. Ó a puta crítica social foda. Ó. Family friendly. Uma coisa só que não me tirou do sério, mas eu esqueci de falar, foi sobre o Tutu. Que o Tutu é o ex-vocalista do Matanza. Eu ouvia muito Matanza quando eu era adolescente. Aí eu olhei pro cara e falei, parece que eu já vi esse cara em algum lugar, ele tá parecendo alguém que eu conheço. Falei, ué, a cara do Jimmy London, mas não vai ser o Jimmy London. Aí depois quando eu revi a abertura, tava lá, Jimmy London. Não! Peraí, agora que eu lembrei do negócio, de uma curiosidade. Lá vem. O Boto, Manaus, né? Isso. Ele fez Malhação Intensa. Sim, fez. Ele era o Fera. Eu só reparei quando fui pesquisar quem era o ator. Não, eu tinha reparado. Eu lembrava que ele tinha feito Malhação. Qual Malhação, não? Eu lembro que eu já vi ele em alguma Malhação. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast. A gente falou sobre Cidade Invisível hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição, tanto as nossas quanto a do podcast, o Brasil Mentira de Série. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até.